Boa tarde a todos, meus amigos. Todos bem? Vamos dar continuidade aí às atividades do CAD, né? Hoje, em particular, vou tentar desenvolver alguma coisa a respeito do sentido e do significado da existência e a importância que isso tem no nosso pensamento religioso, né? Uma questão fundamental na consideração que a doutrina faz da religião está ligada à questão do sentido e do significado. Então, vou tentar trabalhar alguma coisa, né? Fiquem bem à vontade, daí no momento final, aí a gente dá uma conversada, conversa alguma coisa a respeito disso, tá? Então, vou fazer aqui uma pequena revisão, né? E que a gente já trabalhou bastante, parte lá do conceito de espírito do Kardec, né, como inteligência, como princípio inteligente do universo, e de cada um de nós como a singularização desse princípio inteligente, mas basicamente é um ser vivo que alcançou algum grau de inteligência crítica e de consciência de si mesmo. O que nos interessa para a reunião de hoje, né? É que basicamente isso implica em ter capacidade de entender e de compreender. Entender e compreender é significado, basicamente, né? Tá? E de escolher um rumo, uma direção, ou seja, dar um sentido à sua existência. Então, aqui estão os dois temas de hoje, né? Significado e sentido, que é uma característica inerente do fato de você ser espírito, né? Ou seja, eu só posso ser realmente considerado agente moral na medida em que eu tenho condições de fazer realmente compreensão e escolha, né? Para onde eu vou, né? Cada uma das minhas ações, ela vai determinando uma trajetória, né? Como é que eu alcanço esse patamar? É um processo evolutivo, é um processo aberto de ampliação. Nós não temos consciência plena, não temos inteligência crítica fantástica, né? Nós estamos construindo e vamos, ao longo de muito tempo, construir nossa consciência e construir nossa inteligência, né? Chegamos a um patamar mais simples, estamos num patamar, nesse presente momento, com certeza, nós continuaremos ampliando consciência e inteligência através das experiências acumuladas que geram conhecimento. Então, cada um de nós é um ponto de vista, cada um de nós é uma perspectiva, cada um de nós é uma singularidade, né? Então, e basicamente vem pelo conhecimento. Lembra que a gente já trabalhou, né? Conhecimento subjetivo, objetivo, senso comum, ciência, filosofia e religião. Os aspectos que envolvem o que a gente chama de conhecimento ou parte da cultura ligada à religião são as que trabalham esses conceitos, né? Origem e gênese de tudo que existe, de onde vem, ou seja, a causa, o significado e o sentido, ou seja, a inteligência por trás, né? E como eu me comporto diante desse entendimento que eu alcancei da origem da gênese, do sentido e do significado, ou seja, a sustentação moral. Para a doutrina, esse é o núcleo básico do pensamento religioso, né? Então, o que seria sentido? Então, vários vão usar como sinônimo, sentido e significado. A gente vai fazer uma pequena diferenciação, embora os dois trabalhem em conjunto, né? Sentido está ligado muito à direção, rumo, caminho, né? Um bom exemplo é de um rio, né? Um rio tem um sentido, vai para o mar, enfim, alguma coisa do gênero, né? E significado está ligado a conteúdo, né? Quer dizer, de uma palavra, por exemplo, né? É a ideia do significado. Envolve entendimento de algo, envolve o porquê, envolve o para quê. Então, nesses dois sentidos, significado e sentido, que é o que a gente usa e é como a gente faz essa abordagem religiosa, né? Tá. Aqui só, se vocês forem ler, vocês vão ver que alguns trabalham o sentido como sensibilidade. Aqui seria quase sinônimo de um sentido físico, né? Como o olfato, por exemplo. Não vamos usar nessa acepção. Vamos usar nessa aqui, né? Como direção, como rumo. Tá? Embora vocês encontrem que alguns vão usar sentido como significado, né? O sentido de uma frase, por exemplo, né? Ou de uma palavra. A gente está, só por questão didática, reservando direção e rumo para sentido, e o que quer dizer para significado, embora os dois estejam aí ligados, associados daí também, tá? Então, sentido é rumo, é caminho, é trajetória, é direção, né? Ou se quiser usar a ideia de vetor, né? Ele é escolhido como? Né? Ele é escolhido em função da compreensão, do entendimento, do significado que eu alcancei, né? Em função do conjunto, né? Em função do meu acervo, em função do conjunto de conhecimento acumulado que eu tenho. Então, nesse sentido, eles estão sempre associados, né? Significado, então, envolve compreensão, entendimento a alcançar,
Só que compreender e entender, ela implica em assumir valores, né? Tá? Não estou falando em valores bons, maus, certos e errados. Estou falando em valor, né? Que é o que, de forma geral, a gente pode dizer que é levado em consideração, o que se considera importante, significativo para fazer as escolhas. É a baliza pela qual a pessoa faz as escolhas, né? Pode ser egoísta, pode ser altruísta, pode ser boa, pode ser má, pode ser certa, errada, enfim. Mas é a referência que ele utiliza para fazer as escolhas, né? Quando eu tento trabalhar especificamente o significado da existência, né? Eu estou falando da causa, da razão de existir, do porquê, do para quê, né? Se eu falo em causa primeira, né? E aceito e trabalho com a ideia de Deus como causa primeira, puxa, uma coisa que surge com muita intensidade é o porquê, né? Para quê foi feita essa criação ou essa causa que gera tudo que existe, né? E daí, claro, qual o propósito da vida, né? Que inteligência está por trás, né? Por que vivemos? Então, o tempo todo você está fazendo essa pergunta. Não há ser humano que não faça essas perguntas, pode fingir que elas são ou não são relevantes, pode estar ligado ou não a alguma corrente religiosa tradicional, mas quase todo ser humano, não todo ser humano, acaba de alguma maneira, em algum tempo, refletindo sobre essas questões. Tá? Então, só lembrando, né, sentido e significado da existência, eles estão em associação. Que tipo de associação? Vou repetir algumas vezes aí ao longo da apresentação, porque eu acho que é importante, né? Conhecimento, que envolve o quê? Explicar, entender, compreender. Né? A explicação é uma coisa, e quando eu associo a explicação ao meu acervo, ao conjunto de conhecimento que eu tenho, aí a gente chama de conhecimento mais valor, né? Que em termos genéricos eu posso chamar de saber ou de sabedoria, né? Então, a explicação, entendimento, compreensão alcançados sobre a existência, sobre a vida. Eu procuro entender o porquê, né? Para que eu estou aqui, qual que é o sentido, qual que é a direção que eu vou tomar, o que isso tudo significa e assim por diante, né? E daí, claro, que tendo esse entendimento e essa compreensão, eu vou escolher e vou sustentar uma direção, um rumo, uma trajetória, que daí seria a ideia do sentido, né? De tal forma que eu posso dizer assim, né? Cada ato do ser inteligente, ou seja, do espírito, né? Deveria ser pleno de significado, né? O alcance de consciência, de compreensão, de significado, deve enfileirar, rearranjar os atos expressados em um rumo, em uma direção e um sentido. Né? Esse aqui quem fala é o Sponville, que se diz não religioso. Né? Você veja que interessante, né? Mas ele defende muito um humanismo, digamos assim. Né? Você veja que, em outras palavras, é mais ou menos o que a gente acabou de comentar. Né? É... Todo sentido, por exemplo, ele envolve a autotranscendência, tá? O sentido se faz onde intervém uma vontade. Então, só há sentido porque há uma vontade, um desejo, uma tendência, o termo que você queira usar, né? Esse sentido, ele nunca está diante de nós, né? Nunca está presente e nunca é dado, né? O sentido, ele sempre supõe uma relação com outra coisa que não si mesmo, né? O sentido, ele não está onde eu estou no presente, né? Ele está aonde eu vou, né? Então, é sempre um sentido de futuro, né? Não é o que somos ou o que fazemos, porque esse é o presente, mas o que queremos fazer, o que intencionamos fazer, né? O que nos faz, né? Então, sentido seria mais ou menos isso, a partir do presente para um momento futuro, né? Então, quando eu falo em sentido, é pensar que a vida, mesmo qualquer vida em particular, ela tem finalidade. E o desafio que se coloca é, afinal, né? Qual que é essa finalidade? Se quiser usar o termo objetivo, também dá para usar, né? Em relação à existência, à vida, à existência de tudo, a vida em tudo que existe e a existência, a vida em particular de cada um de nós, na medida que a gente vai tendo a nossa trajetória específica, né? Quando você dá uma olhadinha, quando você dá uma olhadinha histórica, né, você vê que tem lá nihilistas, né? Eles afirmam, não tem sentido, né? Materialistas, eles afirmam, há o sentido para cada momento, mas não há um sentido no conjunto, né?
E a maioria dos que se dizem espiritualistas, né, ou acreditam na existência além da matéria, há um sentido continuado, há um sentido para um momento específico e para a soma de todos os momentos, né? Para nós que somos reencarnacionistas, até é interessante explorar um pouquinho mais o que significa falar em sentido da vida, né? Então, sempre é importante destacar que a gente não trabalha vidas múltiplas ou várias vidas, né? Mas o espírito ele tem uma vida só, né? Embora ele tenha conjuntos, né, pacotes, digamos assim, específicos de experiência, né, quando está no polissistema espiritual, no material, espiritual, material, há uma continuidade, há uma expressão singular das características universais, né, aquilo que a gente já trabalhou. Somos essência na expressão dessas, nas características universais, e somos substância na expressão singular dessas características universais. Então, a abordagem reencarnacionista, ela gera um desafio maior ainda no entendimento do que quer dizer sentido e significado da vida, né? Isso acho que vale a pena a gente sempre estar tentando discutir, eu acho que a gente não consegue acabar, mas vale a pena que a gente discuta. Um aspecto que chama muito a atenção, né, é que para algumas igrejas, não só igrejas, né, também igrejas, partidos políticos, etc., né, colocam uma única finalidade, um sentido único, uma certeza absoluta, definitiva, né? Que deixa limitadas as outras possibilidades e oportunidades, né? Como se houvesse a convergência para um ponto único. Tá? Então, a pergunta que a gente fala é assim, então, há um sentido único, válido para todos, né? Pode haver uma finalidade só? Acho que esse desafio é importante, ainda mais a doutrina que tem trabalhado muito a pluralidade, a diversidade, né? As características próprias de cada um, né? Então, a impressão que dá é que não deve haver um objetivo único, que seja a finalidade de todas as vidas, né? Bem naquele sentido do absoluto, tá? Existe uma colocação que é meio tradicional, que esse Blackburn aqui, Simon Blackburn é um filósofo, ele tem um livro muito interessante, que é um dicionário de filosofia Oxford, que foi traduzido para cá em um volume, que é um livro muito interessante, se acharem, não tiver muito caro, é bem interessante de ter. O que ele fala, ó, todas as pessoas têm uma mãe, tá? Mas isso é diferente de dizer que há alguém que é a mãe de todas as pessoas. Né? Uma forma um pouco jocosa, né, de falar, mas seria algo assim, né? Todas as pessoas têm um objetivo, né? Mas não há nenhum objetivo que seja de todas as pessoas, né? Opa, então isso é interessante e se aproxima muito do pensamento da doutrina, né? Então, os sentidos, né, eles não são caminhos que convergem para um ponto, eles são desdobramentos feitos pelo exercício da capacidade de escolher, né? Eles divergem e se ampliam, eles são plurais, né? Volta aquele sentido. É a aplicação do entendimento singular e valores universais, né? Em relação àqueles valores universais, mesmo considerando os morais, o entendimento e o desdobramento que cada um faz desses valores universais é plural e é diverso, mesmo respeitando esses valores universais gerais maiores daí, né? Tá? E claro, a pergunta que vem é, puxa, o que, que pode ser considerado universal, né? O que, que eu alcancei nesse entendimento, nesse significado, que é de fato universal? Aqui vem aquela ideia que a gente já trabalhou, né, que é a ampliação de núcleo, né? Vários aspectos do que a gente alcançou, eles vão ser com o tempo deixados de lado, porque de fato eles eram só transitórios, aquele contexto, aquelas circunstâncias, as contingências que eu estava vivendo, mas com certeza eu tenho núcleos de entendimento, né, do que é universal e que eu vou aceitando o desafio de desdobrá-los, né? São referências gerais, o entendimento aberto, claro, o desdobramento acaba sendo o possível, né, que cada um tem. Aqui um conjunto de alguns exemplos, né, que eu poderia tomar de forma, eles sempre são, se eu trabalhar valores universais, eles sempre são bem abertos, bem gerais, né? Posso colocar, por exemplo, o autoconhecimento, seria um objetivo, digamos, né? Posso colocar a ampliação da consciência e da inteligência crítica. Posso dizer que é ampliar a ação de cada um, né? A compreensão e a ação de cada um na estruturação inteligente do universo.
Posso dizer que é ampliar a compreensão da função de cada um também, como parte dentro da totalidade. Posso dizer que é uma aproximação gradativa, continuada, da melhor prática possível em relação a esses valores morais universais, né? E assim por diante. Eu, pessoalmente, gosto muito desse aqui, da irmã Marina Fidelis, né? Como um sentido, um objetivo geral para a existência do espírito, exercício pleno do livre-arbítrio. Acho que é muito interessante, bem aberto, e dentro dele cabe as expressões, digamos assim, diversas e plurais de todos, né? Em relação ao momento, né, para cada momento, em relação ao sentido e os momentos que a gente vive, né, para cada momento existe uma finalidade, sem que o próprio padrão total tenha qualquer objetivo. Esse é o entendimento, ou seja, só aquele momento que eu estou vivendo ele tem um sentido e o restante não teria sentido nenhum. Essa é uma posição, né, que é diferente da nossa, né? Cada momento existe com finalidade em si mesmo. Isso é importante não esquecer, né? Cada momento ele tem um fim em si, tá? Mas ele também se soma e contribui para o padrão total de uma existência e da existência como um todo, né? Então, os momentos eles têm que ser significativos, mas eles se encadeiam e vão desenhando, vão montando, vão desenhando um padrão, né? Um conjunto com significado. Alguns exemplos que a gente pode usar, que eu acho que são interessantes, é isso aqui, ó. Posso entender que a vida é um filme, né? Tem fotogramas, ó, ele tem um sentido, é um cavalo a galope, né? Eu posso juntar os fotogramas e vou vendo que eles desenham o movimento do animal. Se eu juntar o conjunto, essa série aqui, ela serviu para mostrar se o cavalo, quando galopa, ele tira todas as patas do chão ou não, né? Foi uma discussão acirrada entre eles montaram esses fotogramas bem lá no início da época da fotografia, né? Então posso ter na vida fotogramas, posso ter cenas, posso ter sequências, cortes, montagens, remontagens, refilmagens, posso ter séries, enfim, posso ter várias em relação à vida. Mas desde o fotograma isolado ao conjunto, no nosso entendimento, eles têm significado e eles têm sentido, né? Eu acho que isso que é importante. Um outro exemplo também que dá para a gente trabalhar, que eu acho que é muito significativo, é em relação ao livro, né? Posso pensar na vida como cada palavra dita, cada frase, cada parágrafo, cada capítulo, cada livro, formando uma coleção, uma biblioteca, uma enciclopédia e assim por diante, né? A frase, a palavra tem que ter um sentido e um significado e o conjunto também acaba tendo. Então, essa abordagem em relação ao sentido e significado que a doutrina tem em relação à vida, que eu acho que é bem interessante, né? Então, é um roteiro aberto, mas que tem um esquema geral, que pode se realizar, né? Pode se realizar em parte, ou alcançar pontos significativos que não eram nem imaginados quando a gente começa a fazer a caminhada. Na realidade, para a gente evoluir, né, o ideal é que se realize em parte aquilo que a gente objetivou e a gente esteja aberto, porque realmente vai surgir uma quantidade imensa de outros pontos significativos que a gente nem tinha planejado no começo dessa caminhada, mas que é importante que a gente aproveite para o processo evolutivo, né? Tá? As escolhas que a gente vai fazendo, elas vão se somando, elas vão se sobrepondo e contribuindo para determinar uma trajetória, alcançar alguns pontos que não se encerram, mas se continuam, né? Alguns a gente vai sustentar de forma muito boa, outros a gente vai fazer uma sustentação equivocada, outros significados e sentidos de um momento eles são deturpados, alterados, inadequados, tá? Mas eles fazem parte, né, dessa soma e dessa sobreposição, porque isso se chama aprendizado, erro e acerto o tempo todo, né? Em vários aspectos, né? A gente não tem um único aspecto que a gente está trabalhando, né? São vários aspectos que a gente trabalha ao mesmo tempo e com certeza vai errar, vai acertar, vai corrigir, vai estar aberto a fazer avaliação crítica e continuar fazendo outras frases, outros capítulos, outros parágrafos, outros fotogramas, outras cenas e assim por diante, para montar o livro ou para montar o filme da nossa existência. Não esquecendo, né, que o sentido da vida, eles dependem, eles estão mergulhados em circunstâncias e contextos, né? E lá tem contingências, incertezas e indeterminação. Opa,
né, que colocam para nós as escolhas. E às vezes a gente não imagina. De imensas possibilidades, eu tenho probabilidade de fazer algumas escolhas, de determinar parte do caminho, né? E a minha vontade, ela vai dando propensão. Ela vai o quê? Muda a trajetória, e essa trajetória eu vou tendo condições de fazer adaptação, para que ela continue expressando e sustentando valores morais universais, né? Veja a guerra aí da invasão da Ucrânia. É uma coisa, né, de possibilidade, mas que a probabilidade era baixa. A partir do momento que ela ocorre, ela mudou a trajetória de uma quantidade imensa das pessoas. Elas estão diante do desafio de expressar e sustentar valores morais universais diante dessa circunstância e desse contexto que é indeterminado, que é incerto, né? Nós teremos aí no país eleição, a incerteza e indeterminação em relação ao resultado, né? Essas circunstâncias, esses contextos novos vão colocar desafios para cada um de nós expressarmos e sustentarmos esses valores universais e morais, independente de que grupo acabe ganhando a eleição, né? Tá tranquilo? Então, acho que novamente vale aqui a colocação da irmã Marina, né, em relação ao sentido da vida. O que de melhor se pode fazer diante das circunstâncias que se apresentam. E às vezes eu não tenho controle sobre essas circunstâncias, né? Porque viver, né, ela faz essa colocação muito bonita, é administrar as incertezas, né? Mais do que as certezas, com certeza as incertezas são mais comuns, digamos assim, usando o mesmo termo, né? Tá? Então, a busca do sentido por natureza, ela é aberta, ela é plural e ela é inacabada, mas ela sempre vai mais além, né? Há uma frase latina, né, plus ultra, que diz bem isso, mais além, né? Há um sentido interno à totalidade e é um processo continuado de evolução, tá? Sem dúvida nenhuma. Lembrando sempre que é o que as pessoas às vezes se confundem, né? Que sentido ele não é uma substância, ele não é um ser, ele é uma relação. Você com o seu futuro. Não é o sentido que devemos perseguir, é o que se persegue, é o que se deseja, é o que se quer que faz sentido, né? Não é um sentido culto a ser descoberto, né? Mas a vida que produz sentido. Então a gente muda o enfoque, muda a perspectiva e fica muito mais fácil a gente se posicionar, né? Então lá o sentido, ele não é para ser buscado, nem encontrado, como se já existisse em outro lugar, como se nos aguardasse, né? Então, não é esse entendimento que a doutrina tem. Não é um segredo que deveríamos descobrir, né? Não é um grau, né? O santo grau que deveríamos alcançar. Não é um tesouro, não está pronto, não é um enigma a resolver, nem é uma corrida para ganhar, né? Veja que interessante. É o que? É um trabalho, né? Ele tem que ser feito, ele tem que ser sustentado, inventando e criando. Eu vou, na medida que eu vou sustentando esses momentos, encadeando, associando essas atitudes e esses comportamentos, é que eu vou desenhando esse caminho, essa trajetória. Tá? Então, o sentido da vida, pensando como caminho, pensando como trajetória, é isso, é função da consciência, é função do pensamento, é função da vontade e é função do amor. Em relação a essa ideia do amor, o Sponville faz uma colocação muito legal, né? É por amá-la, ou na medida em que a amamos, que a vida adquire para nós um sentido, né? Você vê como muda completamente a perspectiva. E o Sponville, né, que se diz não religioso, veja que interessante. Tá? Então ele fala, né, há um sentido na minha vida, já que fico marcado, não usaria marcado, né, mas já que fico, sou, né, pelo meu passado, né, já que me projeto para o futuro, e já que tento agir e compreender, né. Para nós seria assim, ó, estou no presente, compreendo, ajo pelas características do passado, me projeto para o futuro, para construir alguma coisa, né? Algo diferente. Então, sempre é resultado da relação, lembra que a gente trabalhou, que sentido seria uma relação do que somos e o que fomos, do que somos e o que queremos ser, do que desejamos e fazemos. Né? Então, cada escolha, né, ou seja, cada ação não deveria ser vazia, mas plena de significado e sentido. E você vê que muitas vezes a gente não
consegue, né? Às vezes ela não está vazia, mas ela contribui muito pouco na soma desses degraus, dessa escada, ou desses segmentos que vão se somando. A gente se descuida e às vezes eles não são plenos de sentido e de significado como deveriam estar. Né? Tá? Lembrando sempre que a vida tem várias finalidades, há uma pluralidade e uma diversidade, vários e diferentes tipos de objetivo, tá? Só não esquecendo o sentido potencial da vida como incondicional, né? Para cada pessoa, para várias pessoas, para uma pessoa ao longo do tempo e para uma mesma pessoa, às vezes no mesmo espaço. Às vezes ela tem, um sentido plural, é, objetivos que, não sendo conflitantes, se complementam, né? Num certo tempo e espaço. Né? Aqui é um exemplo de possibilidades, né? Que você pode tentar trabalhar. Há um sentido de criação, né? Uma ação prática, um trabalho. Há um sentido de relação com algo, com alguém. O amor descreveria essa característica. Mas o que mais faz a gente aprender, né? É o muro, eu brinco, né? É enfrentando o que não se pode modificar. Quantas vezes isso acontece, né? Você tem situações que você não muda, porque elas são o que elas são. O desafio é mudar a atitude nossa diante daquela situação que não pode ser mudada. Você tem o desafio de mudar a si mesmo, de crescer além de si mesmo diante daquilo que não pode ser modificado. É onde, de fato, a evolução ocorre. Por isso que trabalhar sentido e significado é sempre um sentido de autotranscendência, tá? O Frankel, que é um neurologista, um psiquiatra que a gente tem estudado lá na quinta-feira, nesse último semestre, ele coloca bem assim, ó, é uma característica ontológica fundamental da realidade humana, a autotranscendência da existência, né, de dirigir-se além de si mesmo, para algo diferente de si mesmo, procurar um sentido que possa realizar, se entregar a uma causa, ou alguém que ama, né? Ou seja, quando eu faço a minha evolução. Eu vou além do meu acervo, eu vou além do legado que eu tinha construído até então. E tenho esse desafio de fazer mais e de fazer diferente. Tá? Enfatizando um pouco aqui o significado, lembrar que é interpretação, que é compreensão de qualquer elemento do universo social, histórico, psicológico, por extensão para nós, do universo moral, espiritual, né, que basicamente lembra da ênfase durante muito tempo que o irmão Grimm trouxe, ó, que é a hermenêutica. É a capacidade do espírito de fazer a compreensão, a interpretação. O que está acontecendo significa para mim, em função da minha trajetória, do meu acervo, do meu entendimento, dos meus sentimentos, dos meus valores e assim por diante. Tá? Então, essa associação de significado com interpretação, compreensão de tudo. É como eu vejo as coisas, como eu olho o mundo e que valor, voltando àquela ideia, eu dou para isso. Né? Porque quem interpreta é o espírito que interpreta. Né? Não é Deus, não é ninguém, é o próprio espírito que interpreta a situação que ele está vivendo, né? O contexto físico, químico, biológico, ambiental, psicológico, social, cultural, moral, espiritual, né? Em função do seu histórico. Ele vai fazer a interpretação. O que isso significa para mim? Que valor isso tem? Né? Como é que eu vou fazer a utilização, a compreensão? Porque interpretar é constitutivo de toda a existência. Né? O Heidegger fala, ó, é a articulação da compreensão que nos constitui como existentes. E o irmão Grimm, na medida em que a pessoa interpreta alguma coisa fora, ela está se interpretando, ela está dando um sentido a ela na composição da vida. Né? Não se pode dizer que uma coisa significa partindo-se da própria coisa. Deve-se examinar o contexto na qual ela foi produzida, e o contexto no qual estamos nesse momento, tentando extrair sentido da mesma. Né? Então, o que acontece, ela tem um sentido e significado que só se completa quando eu entendo e compreendo onde ela está, em que momento, em que situação espacial e temporal ela está situada, afetando este ou aquele espírito encarnado, e assim por diante. Né? Destacando que para nós isso é muito significativo, que toda interpretação, aí eu estou desdobrando entendimento, compreensão, significação,
é, em última análise, uma análise religiosa. Leva o ser a sustentar um sentido que expressa a razão, o propósito de si mesmo, dos outros, da natureza, do conjunto do que existe e de Deus. Então, esse sentido de interpretar, da hermenêutica, de significar, é o exercício do processo religioso por excelência, né? O ser está se situando e está se situando em relação a tudo que existe, inclusive Deus, que envolve o conceito de causa primeira e de inteligência maior, né, de tudo que existe. Tá? Ah, em relação também a significado, sentido e religião, a religião é o mais humano de todos os fenômenos humanos, que é a vontade de sentido. Tá? Aqui ele está usando como sinônimo, né? Sentido e significado. A religião é a realização de uma vontade de sentido útil, né? Desse Frankl que a gente tinha comentado há pouco. Ou se você pegar do Einstein, né? O pessoal cita muito, até de forma abusada, mas enfim, é o ser religioso, é ter encontrado uma resposta para a pergunta: qual o sentido da vida? Tá? Ou aqui do Wittgenstein, por exemplo, crer em Deus é entender que a vida ela tem um sentido. Né? Muito tempo atrás, estava lendo um livro de um teólogo sobre darwinismo. Ele disse assim: olha, eu não tenho nada absolutamente contra o darwinismo. Né? A única coisa que não dá para você abrir mão é que, como pessoa religiosa, você tem que trabalhar o sentido. Né? Se você não trabalhar o sentido e o significado, digamos assim, você está negando a própria abordagem religiosa. Né? Veja que interessante. Aqui um pequeno esquema geral tentando, né, a gente no mundo, digamos assim, né, ó, a realidade é complexa, né, lembra que a gente tem trabalhado sistemas complexos, essa coisa toda. Cada um de nós é um ponto de vista, nós temos uma perspectiva. Por quê? Porque o conjunto de experiências que eu tenho é limitado, determina um acervo, que pode ser rico, riquíssimo, mas limitado, né? Porque o conjunto de experiências que eu tive foi limitado, né? Então eu tenho algum conhecimento que gera explicação, compreensão, interpretação, né? Daí eu significo e tenho valor. Aí tenho esse ponto de vista. Só que na medida que eu vou tendo as experiências, vale a pena fazer o quê? A famosa paralaxe, que é mudar um pouco esse ponto de vista, criar metáforas novas que permitem que eu faça algum grau de ampliação da consciência e da inteligência. Tendo algum grau de consciência e inteligência diferenciada, o meu entendimento mudou, a direção e o sentido também se alteram e permite que eu faça, que eu alcance um ponto de vista mais amplo do que eu tinha antes de começar essa trajetória, ou seja, eu faço o metaponto de vista. A minha perspectiva é um pouco mais ampla do que aquela quando começou o processo, né? Ou seja, em última análise, estou fazendo o processo de evolução. Claro que é bem didático, né, bem esquemático, mas ajuda talvez a entender um pouco como é que é esse processo religioso de sentido, significado, direção, escolhas e basicamente escolhas morais aí, né? Foi aplicado aqui na filosofia, tá? Mas eu acho que dá para usar bem também o processo religioso lá do Sócrates, né? A vida não examinada, refletida, ela não merece ser vivida, né? Você passa pelo mundo e cresce, constrói, deixa muito pouco, né? Quando a vida não é avaliada, quando a vida não é avaliada, quando não se utiliza algum tempo para entender, seu potencial de propiciar a evolução pessoal e social ele fica muito reduzido, né? Então, quando eu falo em significado e sentido da vida, não tem como, né? Eu tenho que falar de fé, né, que é crença e confiança, lembra que a gente já trabalhou. Tenho que falar de esperança, que é essa projeção racional para o futuro. Tenho que falar de coragem, que é sustentação em alguns momentos muito difíceis, determinação, persistência e assim por diante, né? Para que a compreensão que eu alcancei, o significado, possa resultar numa continuidade de sentido, de direção, de trajetória e assim por diante, né? Talvez a mais importante nessa caminhada seja a esperança. Tá? Eu estou citando esse Frank, ele tem uns momentos muito tocantes, né, em relação a... Ele ficou no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial e sobreviveu. Né? Ele está falando da esperança, né? Ele usa o termo Vale da Morte, né? Foram situações difíceis, mas ele consegue sair ainda com sentido de esperança e de fé na humanidade. Né? De alguma maneira, tudo estará em ordem. Você vê o que é a esperança, né? Na dor mais intensa. De alguma maneira, tudo estará em ordem.
ou chegará à ordem, ou será trazido à ordem de um jeito ou de outro, por esse ou por aquele. Né? Você veja o que é a força da esperança na trajetória de uma pessoa. Tá? Talvez com uma abordagem um pouquinho menos dolorosa, mais leve. Ó. Não sei quem assistiu, acho que é de 2012 esse filme, né? O Exótico Hotel Marigold. Tem várias falhas de roteiro, mas é uma comédia para a sessão da tarde, digamos assim, né? Lá no final, ó, tá? O que eles colocam, né? Tudo acaba bem no final, né? Mas se algo ainda não está bem, é porque ainda não se chegou ao final, né? Tá? Talvez seja um pouquinho em relação à vida, né? A gente chega ao final de várias coisas, mas sempre tem várias outras coisas engatilhadas e já em andamento que ainda vai levar algum tempo para chegar ao final, e quando chegarem ao final, outras coisas nossas já estão em andamento num processo contínuo de crescimento, de evolução, né? De ensinar e aprender, de ajudar, de ser ajudado e de crescer juntos, né? Em conjunto, dentro da cultura. Né? Então, só resumindo aqui um pouco, ó, significado e sentido da existência, né, é a essência do processo religioso. Né? Quando eu considero uma causa primeira e uma inteligência maior, né, isso implica em explicar, entender, compreender. Ou seja, eu tenho que significar a existência, tenho que alcançar o significado da existência, para escolher o rumo, a direção, o caminho, né, ou seja, um sentido, tá? Que será sustentado oralmente, né, o sentido de como nós devemos viver. Tá? Aqui é a mesma coisa, explicar, entender, compreender a existência, significar e escolher a trajetória, sentido. Né? Gosto muito aqui do Keith Ward, né, que ele é um teólogo, um filósofo ligado à religião, ele tem uma posição confessional, mas ele tem abertura para uma visão geral, né, ó, um sentido e um significado aberto e extremamente positivo para a abordagem religiosa, né, aquilo que a gente já trabalhou, né, é uma adesão, ela é entusiasmada, ou seja, ela é do ser como um todo, no sentido de razão, de vontade, de sentimento, de emoção, a bondade essencial da existência. Né? É como o religioso compreende, né, para que a vida, para que a existência, o significado da existência. E, quando trata em sentido, rumo, trajetória caminhada, é esse comprometimento. Né? Ser religioso é se comprometer, né, a ser o que é um agente efetivo do bem, do amor, da verdade, da justiça. Né? Não é ser um agente perfeito, é o melhor possível, mas alguém que conscientemente faz o melhor esforço possível para manter essa caminhada, né? Para manter esse trajeto daí e tal. Né? Tá? De tal forma que, quando eu falo em significado e sentido, eu estou falando sempre em quê? Em ressignificar o significado e reavaliar o sentido. Né? Não há um significado e um sentido só, não há um significado e um sentido absoluto, não há um significado e um sentido que sejam fixos. Né? O tempo todo, porque eu cresci, eu conheço mais, eu sei mais, eu tive mais experiências e mais vivências, eu tenho que estar sempre ressignificando o significado. E tenho que estar sempre reavaliando o sentido. Naquele exercício da reflexão e da meditação continuada a respeito da minha existência e da minha relação com as pessoas com as quais eu estou encarnado naquele momento, naquele instante. Tá? De tal forma, ó, se vocês quiserem, um dia eu faço uma apresentação sobre a história dos navios à vela, é fantástico. Ó. Tem as ondas, o mar, as correntes, o vento, as tempestades, mas tem o que? O timoneiro. Tem alguém que segura o leme, tem alguém que detém o conhecimento e sabe em que porto, em que porto, em que porto quer chegar. Às vezes não é fácil, às vezes tem que baixar a vela, às vezes tem que se refugiar num porto, né? Mas ele tem um entendimento, ele significa, ele compreende, e ele tem um curso, ele tem uma trajetória, tá? E ele detém o conhecimento suficiente para tentar fazer isso de forma eficiente, tá?
que esse barco mais simples tem de diferente em relação ao anterior? Ele potencializou o seu autoconhecimento. Ele tem velas ainda, ele depende da intempérie, mas ele tem uma autopropulsão. Ele tem uma força determinada pelo conhecimento de si mesmo, que permite que aos poucos ele vá se libertando ou diminuindo a influência do contexto e das circunstâncias, na medida que ele conhece, na medida que ele tem a capacidade, o conhecimento para evitar. Esse aqui, por exemplo, é um dos mais velozes barcos que existem. Tá? Ele está fora da corrente marítima? Não. Ele está fora das intempéries, do vento? Não. Né? Mas o que você consegue? Potencializar conhecimento. O Spinoza já falou bem. Você não tem liberdade na medida que você não conhece ou não controla as variáveis que estão influenciando as suas escolhas. À medida que você faz a reflexão, a meditação, alcança o autoconhecimento, você vai cada vez mais se conhecendo. O contexto continua, as circunstâncias, a incerteza, a indeterminação, elas estão presentes. Mas cada vez mais você controla as variáveis e cada vez mais você tem capacidade e condições de determinar uma eficiência maior, porque você compreende mais e melhor, uma eficiência maior na sua trajetória daí. Tá? Feito, meus amigos, então, vamos conversar um pouquinho. Querem entrar lá, então, no Google Meet? Tá? Daí acho que a gente sai aqui e daí já vamos lá conversar um pouco mais aí, né? Muito bem. Alguma coisa sobre essa ideia de sentido, de significado? Alguma coisa que tenha chamado a atenção? Alguma coisa aí das reuniões anteriores, né? Das reuniões aí que vocês tiveram com o pessoal, né? Bernardo, Contilina, que mais aí que foi, né? O Mário, né? O Mário Bittencourt, né? Reginaldo também, né? Deixa eu dar um comentário, Mário. É interessante, né? A gente estuda bastante, você também estuda bastante abordagens científicas, né? E é quase que uma unanimidade, com exceção de alguns iluminados, como por exemplo Edgar Morin, é quase uma unanimidade não atribuir nenhum sentido às nossas existências, né? Por grande parte dos cientistas, não da ciência, mas dos cientistas, né? De alguns, né? Daí você veja, né, Rui, é como se eu dissesse assim que eu me excluo de qualquer conclusão, né? Se eu não coloco nem sentido, nem significado em qualquer coisa, né? Eles têm esse medo da contaminação, acho que principalmente lá desde o início da Revolução Científica, porque a igreja cristã ocidental, católica e parte da protestante impunham, né, um único sentido, uma única direção. Aí, como adolescente, eu acho que eles se rebelaram, né, e daí jogaram toda a ideia de sentido e de significado como se não tivesse importância, né? E daí, claro, o alcance que você pode ter ou fazer a partir do conhecimento científico fica muito reduzido, né? Não é contaminar a pesquisa, é que não deu tempo ali, mas não, é a explicação, né? Eles querem ficar com a explicação e não trabalhar a interpretação, o entendimento ou a compreensão. Mas se você não faz isso, o homem ele não agrega valor àquele conhecimento, né? Então, parte do uso é feito, então, com uma quantidade de valor pouco significativo, né? E daí, claro, que os desdobramentos e os resultados são menores, né? Quando ocorrem. Então, trabalhar sentido e significado não é voltar ao sentido e significado imposto lá no final da Idade Média, no século XVII, né? Mas é saber desse entendimento aberto de sentido e de significado, que é importante, né? Quando o homem, o Piaget trabalhava bem, quando ele pega o conhecimento e incorpora ao que ele já conhece, ao seu acervo, né? Alcança um ponto de equilíbrio novo daquele conhecimento novo que é trazido,
alcança um novo equilíbrio que vai sustentar as suas ações, o seu comportamento, né? Acho que não compromete nada mesmo, Rui, né? Mas tem um medo muito grande e você destacou bem, né? São posições filosóficas nihilistas e materialistas de alguns cientistas, como se fosse a única maneira de fazer a interpretação filosófica da ciência, né? É bem isso aí. Cristiane? Está sem áudio. Sempre esqueço. Achei muito importante essa aula, assim, muito fundamental, até para a gente fazer um pensamento crítico sobre essa construção da vontade também, né? Que está atrelada ao sentido. E me ocorreu pensar assim, será que essa revitalização da vontade não está faltando, né? Culturalmente, realmente, essa revitalização da vontade fraterna, da vontade da paz. E a gente vê as coisas acontecendo, parece que nós, de certa forma, estamos anestesiados e não estesiados, né? Perdendo um pouco essa dimensão crítica, né, sobre isso. Eu acho que é isso mesmo, né? Outro dia a gente estava conversando, Cris, sobre o conceito da pessoa de boa vontade, né? E a gente está perdendo, né, o diálogo, né? Mesmo com o diferente. Eu tinha um pressuposto que algumas pessoas, a maioria, tinha boa vontade, né? No sentido de acertar, de encontrar um ponto em comum. E a gente ultimamente tem perdido um pouco, né, esse sentido, né? A vontade de ouvir, a vontade de dialogar, a vontade de respeitar o diferente e principalmente a vontade de construir na cultura, na sociedade brasileira em particular, um momento novo que inclua todos, né? Esse é um sentido de república, todos têm esse sentido da igualdade, no sentido eslético tem condições de fazer a contribuição, mas eu tenho que retomar mesmo essa vontade de ouvir, de escutar, de aceitar a contribuição, mesmo que não seja exatamente a maneira que eu penso, né? Então, eu acho que você tem toda a razão, né? Eu acho que falta vontade de diálogo, falta boa vontade, e aí, por isso que eu gosto muito lá daquela colocação final que eu uso do Kate Warren, que é esse compromisso, né? Ele coloca bem religião como um compromisso em relação à bondade, que você destacou bem, né? É um compromisso de tentar fazer com que a bondade ela predomine, que o bem predomine, né? Isso que é o desafio do homem religioso, e em particular do espírita, né? Nesse sentido que o irmão Grimm trabalha, o agenciador do novo, né? Por que ele é agenciador do novo? Porque ele sustenta valores morais e espirituais, independente do contexto e da circunstância, se está conturbado ou não, mas a gente faz o melhor esforço possível para sustentar esses valores, né? Esses valores morais universais gerais, digamos assim. Câmbio. Obrigada. Obrigado. Mais alguém? Todo mundo pensativo. Nájila? Oi, boa tarde, gente. Cheguei meio atrasada para essa parte aqui. Como a doutrina espírita, por excelência, é social, e nós, espíritas, somos trabalhadores dela, o que eu fui alcançando para fazer com que o conceito de significado e de sentido da existência realmente fique prático para mim, para eu não achar que ele fica só na teoria e comigo, não estou falando com relação aos outros, não, comigo, que isso não seja apenas uma coisa teórica, diante de todas as situações mesmo, todas mesmo, eu ir perguntando ali, naquela hora, qual é o significado e qual é o sentido de eu estar aqui. Às vezes, diante de impactos muito fortes, qual o significado e o sentido de eu estar vivendo isso? O que eu tenho que trazer de novo para mim e para o outro? Para o mundo, para as pessoas. Por que eu estou aqui, né? Por que nós estamos aqui?
Qual é o sentido de eu estar aqui? Qual o significado? A frase O que original. eu posso significar para essa situação, para de agora em diante? Colocar no presente, do presente para diante. E eu percebo que, para mim, mudou muito, inclusive a maneira de eu viver as situações. Vive-se com muito menos sofrimento, porque a gente busca o sentido e o significado de estar ali. A gente põe algo maior. Se eu estou vivendo isso, eu tenho algo a acrescentar em mim com relação a isso, tenho algo a oferecer para essa pessoa, para essas pessoas, ou para essa situação. E também porque muda um pouco é a maneira como atenderemos àquela situação. Imagina, uma situação que está sendo de violência, de agressividade, e a gente pergunta qual o significado e o sentido de eu estar aqui, a gente de cara já responde, aumentar a violência, que não é. Aumentar a agressividade também não é. Estamos vivendo um momento de quase completa negligência ao trabalho. Qual o significado e o sentido de eu estar aqui? Aumentar essa negligência ao trabalho é que não é. É para eu trazer uma mensagem de trabalhadora. E como trabalhadora, o que eu posso fazer? Daí vão vir várias perguntas e respostas rápidas, práticas, pro agora ali. Porque somos trabalhadores, né? Como o irmão Leocádio dizia, né? Diminuir a dor do próximo, né? Não aumente a dor, pelo menos isso. Dor já tem que chegar, né? Demais. A frase original lá do Sócrates, na realidade, né? Para conceituar moral, é assim, né? Como nós devemos viver, né? É bem isso aí, como nós devemos viver. Não dá para esquecer isso mesmo. A Márcia pediu a palavra. Sim, obrigada, professor, pela explanação, sempre muito coerente. Essa pergunta, o que eu estou fazendo aqui, eu me lembro muito bem a primeira vez que eu fiz essa pergunta. Eu acho que eu tinha uns 9 anos e estava tudo bem na minha casa, mas eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu parei um pouquinho, eu acredito que eu tinha uns 9 anos. Falei, eu estou aqui para aprender. Aí eu fiquei feliz. Então eu queria fazer essa colocação, essa contribuição. Obrigada. Não, mas é um excelente recurso didático, né? Quer dizer, e agora, o que eu estou fazendo aqui, né? Quando a resposta vem, é isso, né? Puxa, tem significado, né? Tem sentido. É o possível, é o que eu consigo fazer, então vamos fazer. Né? É lógico que eu era criança, eu era 9 anos, mas eu sabia que eu estava para aprender. E a vida toda eu sempre busquei, né? Eu nunca deixei de estudar. Isso, e continuo buscando em todos os sentidos. Tem um leque de interesses e dentro desse leque eu vou buscando. Eu não vou chegar nunca lá, né? Porque a gente não chega. Quanto mais eu estudo alguma coisa, eu falo, nossa, eu tenho que aprender muito mais. Mas é assim mesmo. Mas é uma fantástica significação universal geral que você traduziu desde pequena, né? Você vê, né? Aprender, né? Digamos assim, conhecer, né? É porque a minha família, de um lado e do outro, é uma família espírita. Então, nós tínhamos liberdade e o meu pai sempre dizia, você pode fazer o que você quiser, mas você vai ser responsável. Então, nós fomos criados nesse sentido. Obrigada, professor, pela sua aula. Hein? Imagine, Márcia, obrigado a você. Nájila ou Evair? Evair. Nájila sempre. Não, eu falei para ele agora, é você, vai falar. Eu entendi que agora eu vou falar de novo. Eu sou o secretário, eu vou fazendo isso.
Eu tinha conversado com o Rui que eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo. Se vocês quiserem, então fiquem à vontade para discutir um pouco, né? E na próxima semana, então, a gente não terá o CAD, mas nós teremos no sábado, se vocês puderem aproveitar e participar da apresentação que o Bernardo, o Oswaldo estão preparando a respeito da força poética do Irmão Grimm, né, que vai ser no sábado. Tenho a impressão que vai ser uma apresentação muito importante. Os outros dias também estão muito interessantes, mas coincidindo com o sábado, né, não implicaria em um outro dia diferente, né? Você já tem o sábado habitualmente reservado. Se puderem participar e ouvir, eu tenho a impressão que vai ser um desdobramento muito interessante a respeito aí da contribuição do Irmão Grimm através da poesia, né? Que seria uma porta inicial, que o Rui levantou muito bem, da abordagem filosófica do Irmão Grimm, né? Está super em aberto ali, aquele desafio na forma de poesia, do entendimento filosófico que ele tem. Né? E vai ser às 16 horas mesmo? Não, vai ser 19, né, Rui? 19 horas, porque é o horário É o horário deles, normal deles, da atividade. E para a gente participar dessa semana, Rui, tem alguma inscrição, alguma coisa assim? Não. Vocês devem ter recebido os links, né? Se não receberam, está na página da SBE, mas eu vou mandar novamente. Uhum. E começa na segunda-feira, sempre às 20 horas. Sempre às 20. E a sessão de sábado, que é às 19 horas. Ótimo. Né? E, como o Mário disse, essa semana o eixo é o Irmão Grimm, né? E toda a contribuição dos mais de 66 anos que ele se manifestou no NEP, né? Para a recontextualização do pensamento espírita. E, simultaneamente, nós estaremos homenageando o professor Mauri, que foi quem possibilitou isso, né? Pela sua mediunidade. Então, nós estaremos apresentando 4 partes de um documentário que fizemos sobre a vida do professor, né? Toda a sua luta, desde a infância até os últimos anos, e as suas realizações, né? A contribuição dele e o exemplo que ele tem, que foi e continua sendo para nós todos, de dedicação, determinação e a vivência, né, mais do que explícita, de viver e sofrer as suas convicções, né? Quer dizer, um grande exemplo que foi o professor. Então, eu acho que vai ser uma semana importante, marcante. O Mário está se referindo ao sábado, que é um grupo de sábado que organiza, através da coordenação do Bernardo. Ele vai trazer o enfoque da poesia do Irmão Grimm, que foi publicada em vários livros, né? Mas o Mário também vai fazer a participação na quinta-feira à noite, vai falar sobre a importância da eslética, né? Do pensamento eslético, ou do método eslético que o Irmão Grimm nos trouxe junto com a transdisciplinaridade. E assim, todos os dias nós teremos alguma abordagem em torno da contribuição do Irmão Grimm. Então, estão todos convidados. E retornaremos com o módulo do Mário ainda no dia 6 de agosto. Né? Alguma dúvida sobre isso? A propósito, no site da SBE tem os links do YouTube, das palestras, e também do Google Meet. Então, www.sbe.org. Lá tem os links, tá? E tem também a programação toda da semana. Nós vamos fazer no mesmo formato. Transmissão pelo StreamYard, como nós fizemos hoje, e participação dos possíveis assistentes pelo Google Meet, né? Para perguntas e considerações que nós estamos fazendo aqui. Eu vou mandar novamente os links. Eu mandei para o grupo do CAD, mandei para dos núcleos, mas vou mandar novamente para todos. Certamente vai ser um grande trabalho. Segunda-feira nós temos reunião no Centro Espírita, não podemos ver, mas pode ser, se der tempo de botar todos para fora, pode ser que a segunda parte a gente veja.
Não estou mostrando minha cara porque estou inchada, que fiz um procedimento. Tá certo. Então, olha, obrigada também da aula, professor Mário. Antes que vá. Fala a verdade, pai. Você está de camisolão. Por isso você não quer ligar a câmera. Olha que não, mas eu tô com a cara que é um ovo. É um ovo torto. Mas fica também a informação de que no mesmo dia a gente disponibiliza o vídeo no YouTube, porque vocês vão assistir pelo YouTube a primeira parte e depois vão participar do Meet. Terminado o encontro, a gente já junta as duas partes e coloca no YouTube. Então, quem não puder assistir no dia, pode assistir depois pelo YouTube. Professor, boa tarde, a Denise falando. Eu gostaria de saber se tem alguma obra do irmão Green, especificamente só com as poesias deles e a análise das poesias, porque isso me interessa bastante. Tem vários livros de poemas dele publicados, né? Mas a análise dos poemas em si, a filosofia, não, né? Não que eu saiba. Né? Tá. Uhum. O desafio é esse, a gente começar a estudar e desdobrar, né? Poderia fazer um trabalho, né, de certeza. Análise interpretativa em cima dos poemas com a visão literária, né? Ficaria bem interessante. Eu tive uma intuição agora de que a Denise Figueiredo vai fazer isso. Opa! Quem sabe, né, Rui? Quem sabe? Aguardamos. Pessoal, então, obrigado aí pela atenção aí ao longo do semestre. Voltamos em agosto. Qualquer coisa a gente continua conversando daí, tá? Desculpe ter que sair um pouco mais cedo daí. Tá bom? Obrigada, professor. Um abraço para vocês. Obrigado, professor. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.